As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Alô pessoal, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Começando mais um Debate Melodia. Até aqui vocês tiveram a gostosa companhia do nosso querido Edinho Lobo com o Disque M, que volta amanhã, sábado também, com Edinho Lobo comandando aqui. De agora até o meio-dia rolando para você um tema muito importante: a modernização da igreja. Estaria afetando princípios evangélicos? O que é que você acha? O que significa, a rigor, modernizar a igreja? Seria, por exemplo, interpretar a Bíblia de forma mais conveniente? Modernizar a igreja seria alguma coisa como que alargar um pouquinho a porta estreita, o caminho, dar uma alargada nisso? Fazer assim uma terraplanagem no caminho? Seria isso? Modernização da igreja corre o risco de se deixar interferir pela mundanização? O que é que você acha? A partir de agora, o facebook.com/melodia97, o Twitter, Rádio Melodia, o 3325-0097, aguardando a sua opinião. Debatendo aqui, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio da Barra da Tijuca, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida Cascadura, pastor Davi Baeta, Igreja Batista Moça Bonita em Padre Miguel, e o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida Ilha do Governador. Bom dia, meu querido pastor Pedrão, prazer revê-lo, tudo bem? Prazer é meu, alegria muito grande estar aqui com você, César, e essa galera abençoada para discutir um tema aí. Gostou do tema? Quente. Gostei. Tema bom. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia, Deus abençoe. Gostou do tema? Claro que sim, bom dia pastor César, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a toda essa família linda espalhada aí pelo mundo todo, nos ouvindo agora. E o tema é importante, acho que nós vamos tirar bom proveito, com certeza vou aprender muito essa manhã. Pastor Níger Martins, prazer revê-lo, bom dia, gostou do tema? Gostei muito, vai ser bênção em nome de Jesus. Bom dia a todos, os colegas, a família Melodia, a dádiva de Deus está aqui. E o nosso jovem aqui hoje, pastor Davi Baeta, prazer revê-lo, bom dia, gostou do tema? Rapaz, eu gostei demais da conta, como diz o mineiro, né? E, na verdade, um tema palpitante, atual, e espero em Deus que sejamos abençoados. Um bom dia para você, muito bom revê-lo. Da mesma forma. Bom dia aos colegas debatedores e a esse planeta de audiência. Pastor Davi Baeta orando, iniciando o debate, então. Pai querido, abençoa-nos muitíssimo nesta manhã, que a nossa fala, havendo concordância ou não havendo concordância, mas que haja um direcionamento a Deus do Teu Espírito, de tal forma que nos aceitemos mutuamente e colaboremos para o crescimento da Tua Igreja, através das pessoas, das nossas próprias vidas e das pessoas que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Debate Melodia. A modernização da igreja estaria afetando princípios do evangelho, hein? O que é que você acha? facebook.com/melodia97, Twitter, Rádio Melodia e o 3325-0097. Pastor Pedrão, o que significa modernizar a igreja? Modernização é um conceito no âmbito das ciências sociais que se refere ao processo pelo qual uma sociedade, através da industrialização, urbanização e outras mudanças sociais, torna-se moderna em aparência ou comportamento, transformando completamente a vida dos indivíduos que Decorou a constituem. Isso tudo ou leu? Tu acha que eu sou otário, rapaz? Tá pensando que eu durmo de touca? Aqui, o cara manda logo a bucha de prima, né, mano? Não tô ligado? Mas o que acontece? Primeiro a gente tem que, essa definição de modernização, é importante a gente diferenciar de contextualização ou até atualização. Alguns podem chamar de modernização, colocar, porventura, eu que sou nascido e criado no evangelho, colocar uma guitarra e uma bateria, é uma modernização que confronta não o evangelho, mas provavelmente a questão cultural, a tradição, o que eu gosto, o que eu estou acostumado. Então,
Eu acho que a modernização, a priori, ela tem tudo para ser benéfica, no sentido de você poder ter rede social, você poder transmitir um culto online, você poder ter microfone. Se nós formos partir dessa premissa, isso é modernização, é a tecnologia a serviço do povo de Deus. Então, essas coisas são benéficas quando bem usadas. Culto online, essas coisas. Sim, são coisas que são bênçãos. Uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está num presídio, ela pode participar de um Vai pro culto. rádio mesmo, né? Com certeza. Isso aqui também é uma modernização. Agora, quando as pessoas tentam, aí a questão é diferente. A igreja começa a se mundanizar. Ela começa a tentar ser parecida com o mundo para usar dessa estratégia para tentar angariar pessoas, aí ela fica numa linha tênue entre modernização e mundanização. Nós temos 2 batistas e 2 Nova Vida hoje aqui. A coisa não está fácil, não. Pastor Davi Baeta, capricha aí. Completando o raciocínio batista, o que é modernizar a igreja? Como é que é Na isso? verdade, os batistas, nós somos democráticos, como também o pessoal da Nova Vida, né? Então, são pensamentos individualizados, não é? Na verdade. A questão toda, César, a gente tem que trabalhar a seguinte pergunta. Nós estamos falando de modernização de forma ou de conteúdo. Essa é uma questão que a gente precisa definir, é um fundamental, recorte. Seria? É um recorte que a gente precisa fazer. Porque, às vezes, alguém pode falar assim, não, a mudança de conteúdo ela não deve acontecer, a modernização do conteúdo, e isso é inquestionável. Isso é problemático também, porque há um movimento, por exemplo, que vem da Europa, passa pelos Estados Unidos, chamado Emergent Church, ou Igreja Emergente, que fala que, por exemplo, não há necessidade de igreja. Você pode ser crente na sua própria casa, sem comprometimento com a igreja institucional, diríamos assim. Desde que você seja igreja corpo, eu posso ser membro lá de uma igreja, mas não preciso ir lá, não tenho nenhum comprometimento, não preciso de pastor, não preciso ter telecardismo, não preciso fazer nada disso, eu posso ser crente. Isso muda o conteúdo. Porque a igreja, na verdade, bíblica em si, essa é uma modernização que muda tanto a forma quanto muda o conteúdo. Não é? Então, é importante a gente tentar definir aqui, ou ouvir os colegas quanto a isso, qual o nosso foco. É a mudança, como o Pedrão na sua fala colocou, é a mudança de estratégias que eu vejo com muitos bons olhos, na verdade. Você, quando fala, por exemplo, em termos de modernização, você não tem como fugir da questão histórica, não é? Da modernização e da época que nós vivemos hoje, que é a pós-modernização ou a pós-modernidade. Quer dizer, cada um tem os seus características, cada um tem os seus aspectos subjetivos, cada um tem a sua filosofia de funcionamento. Hoje, por exemplo, um pensamento moderno não cabe dentro da igreja, mas um pensamento chamado, eu estou dizendo quanto à forma de expressão, mas um movimento pós-moderno, na verdade, eu posso citar um exemplo que não tem nada a ver com pós-modernismo, mas só pegando um gancho na palavra do Pedrão. No meu tempo, eu sou o mais velho aqui da mesa, mas no meu tempo, rapaz, você deve lembrar disso, César, você também, mais ou menos da minha idade, a guitarra, bateria, meu amigo, entrar na igreja, bateria era coisa do diabo. Os barulhos que saíam da bateria vinham direto do inferno. Essa era a concepção. Então não podemos trazer coisas do inferno para a igreja. Aí aquele camarada lá, cabeça de bagre, o Zé Fequeté, né, que sabia falar direitinho, vinha com vozes do inferno e perturbava a vida da igreja, mas a bateria não podia entrar, porque o barulho da bateria é o barulho que provém do inferno. E hoje a bateria está aí, rapaz, trazendo tantos benefícios, guitarra e vai por aí afora. Então essa questão de conteúdo e forma de expressão seria importante, eu penso, a gente definir qual seria a nossa linha mesmo aí de discussão desse tema. Muito bem, meu querido pastor Níger Martins, na sua visão, explicaria para a gente aí como que é modernizar a igreja, qual o risco que tem isso, o mundo entra na igreja, não entra, como é que é isso? Nós estávamos falando sobre modernização no sentido da tecnologia, tem a modernização dos costumes também, que não é uma coisa inadequada, né? O mundo vai evoluindo e os costumes vão evoluindo juntos, a igreja tem muita dificuldade
com isso. Né? Isso faz parte mesmo da humanidade. Como é que a humanidade cresce? O pessoal que puxa na vanguarda e o pessoal mais tradicional que vai segurando. Se tiver só um, se tiver só o outro, se tiver só tradicional, não anda. Se tiver só vanguarda, a coisa degringola e estoura. Então esse equilíbrio vai o tempo todo. O que me preocupa quando a gente fala sobre modernização e os princípios do Evangelho é quando a gente entra na essência do pós-modernismo, chamado pós-modernismo. Tem alguns até que nem aceitam esse contexto, mas vamos falar assim, né? Quando a gente entra na essência, qual é a essência do pensamento do pós-modernismo? É a valorização exacerbada do individualismo. Eu sou o centro do mundo, o antropocentrismo, né? O homem é o centro do mundo. O meu desejo, o meu prazer é o centro do mundo. E isso supera qualquer outra coisa. Qual é o argumento mais usado quando a pessoa quer terminar um casamento? Eu mereço ser feliz. Não é possível sustentar mais um casamento depois de tantos anos. Eu tenho o direito, eu já vi isso dentro da igreja, mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Quando ela está falando isso, ela está usando um argumento falacioso. Por quê? Porque quem disse para ela que ser feliz é a exacerbação do prazer dela? O que ela está dizendo é o seguinte: eu não quero mais ficar preso a uma pessoa, eu quero viver do meu jeito. Ou então eu conheci uma outra e eu quero experimentar essa outra relação. Quando isso entra para o seio da igreja, é extremamente complicado. Porque até nós pregadores, eu não vou fazer aqui uma crítica barata a ninguém, vou fazer uma autocrítica, você começa a ficar preocupado muito em será que a sua mensagem vai agradar? Será que aquilo que você vai falar vai... Por quê? Porque eu sinto... Se a pessoa não se sentir agradada, se ela não sentir... Porque ela vai ao culto buscando o quê? Né? Um agrado. O agrado de si mesma. Não, às vezes, e muitas vezes, é isso que eu quero colocar agora, volto a dizer, não é uma crítica genérica, superficial, nem genérica, né? Assim, não é que ela tenha essa consciência, não, eu vou lá para me agradar. Não, ela até acha que ela vai para agradar a Deus, mas veja o que ela pensa: eu não senti nada hoje. O culto hoje não foi bom, não senti nada. O não sentir nada não quer dizer que Deus não foi louvado, é que ela não sentiu aquele êxtase. Né? Ela não sentiu aquele frisson, ela não sentiu um arrepio na espinha. O que é muito comum também? Não é muito comum a minha interpretação do texto. Por que a minha interpretação do texto? Porque eu trago ele de acordo com aquilo que também vai atender a minha necessidade. Eu volto a ser o centro do mundo. A minha conveniência. A minha conveniência, ou até as minhas convicções, até intelectuais. Aquilo que satisfaz a minha intelectualidade, aquilo que eu estou buscando, aquilo que satisfaz a minha doutrina. Então eu sou nova vida, aquilo ali agrada a minha doutrina. Então eu vou buscar aquilo. Tudo isso é pós-modernidade, porque me coloca no centro da coisa e tira Deus do centro. Ou seja, ao invés do teocentrismo, né? Deus no centro, o antropocentrismo. O homem no centro, eu no centro dessas coisas. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, qual é a sua visão? O que seria modernizar a igreja? É risco? É bom? É conteúdo? É forma, como o pastor Barreto ressaltou? Como é que é isso? Pastor César, eu entendo que passa por tudo isso que já foi citado aqui muito bem pelos colegas que me antecederam, falando sobre essa questão que eu julgo ser importantíssima e um dos desafios para nós no tempo atual, que é justamente nós dividirmos aquilo que é benéfico e aquilo que é prejudicial para a igreja de uma forma geral. Para nós, temos a responsabilidade da condução das nossas igrejas, da responsabilidade que Deus colocou sobre nossos ombros, porque quando a gente fala da modernização, como já foi dito aqui, das formas, daquilo que a gente está usando como estratégia, do uso da tecnologia em benefício da propagação da mensagem do Evangelho, e isso é bom demais. O problema é quando esta modernidade quer modernizar justamente a mensagem que está sendo princípios fundamentais. Exatamente, como muito bem colocou a pergunta. O problema é quando a gente junta na mesma frase estas duas ideias, da modernização e princípios. Porque a verdade é que, se nós olharmos de forma geral, em forma geral, quando vai se falar de modernização da igreja, a mídia secular, enfim, nós colocamos tudo no mesmo saco, vou assim dizer, vou usar essa expressão, no mesmo cesto. É modernizar tudo. Por exemplo, vou usar aqui uma entrevista recente do Papa, quando estava indo embora aqui no avião. Ele deu uma entrevista para alguns repórteres e aí o título da manchete no dia seguinte no jornal o Globo e em tantos outros jornais era: Papa flexibiliza o discurso para gays, mulheres, enfim. Aí é que é o problema, quando essa modernização começa a flexibilizar a mensagem que está sendo pregada.
Porque aí, como já disse o pastor Níger, na pós-modernidade o homem é o centro. Quando a gente começa a usar estratégias de marketing para trazer o crescimento da igreja, colocando o homem como o cliente, quando a igreja passa a entender que os membros, as pessoas são os seus clientes, o mundo é o mercado que ela tem que atingir. E aí ela tem que ter uma mensagem que agrade, porque essa é a ideia do marketing, agradar o seu cliente. E nem sempre a nossa mensagem será agradável aos nossos ouvidos. A mensagem nem sempre é agradável. Então, muitas vezes, o que acontece é quando nós misturamos na mesma ideia a modernização com a flexibilização, a modernização da mensagem em si, do evangelho que estará sendo pregado. E isso é o perigo. Quando a gente começa a usar, por exemplo, a modernização, quando ela passa, a modernização da igreja, quando ela envolve aceitar, por exemplo, esse acordo que é feito muitas vezes no cartório, que não é o casamento, quando a gente começa a aceitar pessoas que não estão efetivamente, oficialmente casadas, simplesmente para aceitar, porque é meu cliente, é a igreja, eu preciso aceitá-la, porque senão, quando eu começo a flexibilizar a mensagem de Cristo, isso é o perigo da modernização dentro da igreja. Por exemplo, vocês poderiam dar um exemplo mais assim objetivo da diferença? O que é modernizar a igreja e o que é mundanizar, o mundo entrar dentro da igreja? Para o ouvinte entender, dá um exemplo de cada coisa. Por exemplo, como é que eu posso modernizar a igreja sem que o mundo entre dentro dela? Por exemplo, vocês poderiam dar uma rodada aí? Paulo fez questão de dizer isso, né, em Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar, tomar a forma do mundo. Então a gente vê, por exemplo, às vezes o jovem que atrai jovem faz uma rave gospel, entendeu? Quer dizer, que é uma festa que tem uma prioridade de terminar em sexo, droga e tudo mais. Então, existem determinadas coisas e situações que as pessoas vão muito mais além. Então, a questão da modernização, quando abala as estruturas que da palavra de Deus, né, esses princípios. Então, hoje, por exemplo, nós lidamos com situações hoje que o meu pai não lidou no passado. Então, pessoas que são divorciadas, pessoas, de repente, que a pessoa é viúva de um militar ou filha de um militar, recebe uma pensão e aí mora com uma outra pessoa, se convertem e aí faz o quê? Casa e perde a pensão. Então, aí, como é que o pastor diz? Não, faz isso. O cara fica desempregado e diz, mas pastor, o senhor mandou, agora não tem dinheiro para pagar minha comida. Então, são situações, o casamento hoje é descartável. Então, simplesmente, antigamente a pessoa casava, penava, mas mantinha um casamento. Então, casamento descartável é modernidade ou é violação de princípio? É modernidade, na minha visão. Modernidade, se for mas não violenta princípio, não? Claro que sim, é uma modernidade que violenta o princípio. E aí pegou exatamente na veia do problema. Né? Se você pegar, tudo fica muito sujeito ao desejo da pessoa, é tudo subjetivo. Não existe. Qual é a questão da pós-modernidade? Os valores objetivos são seriamente atacados. Se você é uma pessoa objetiva, de posições objetivas, a imprensa te mata, a imprensa te arrebenta. Por que a imprensa está tão fascinada pelo novo Papa? Porque tudo é subjetivo. Porque tem um discurso que agrada a plateia. O pessoal gostou dessa frase que ele disse, que não pode condenar o gay. Exatamente. Parece que ele liberou a união gay, né? Ele disse que não podia julgar o gay. A JMJ, com todo respeito, se você quiser colocar, vamos dar uma polemizada aqui agora com a JMJ. Você quer colocar como uma festa social? Lindo. Como uma festa para promover a paz? Lindo. Valor? Lindo. Como cristã, a meu ver, 000. Nota 000. Não houve benefício cristão, não. Nenhum. Aonde está Cristo na história? O que você vê? Então é o movimento pela paz. Tudo bem, então tá legal. O movimento pela paz, lindo. É o movimento social. Então tá bom, lindo também. Eu acho bonito os jovens caminhando. Tudo isso eu acho muito bonito. Agora, cristão, princípios cristãos, a não ser que eu dei um azar desgraçado, de eu ter lido o jornal todo dia e nunca vi nada de Cristo. Eu não vi rigorosamente nada. Você olhar na pós-modernidade, volto a dizer, é tudo picadinho. O cara é católico, mas ele é católico mais ou menos, não é verdade? Ele é católico, mas ele é espírita, ele é isso, ele é aquilo. E isso está entrando dentro da igreja. Agora já se fala do cristão, do crente não praticante. Quando é que a gente ouvia isso, querido? Não é? Essa questão... Como é que é possível ter um crente não praticante? Então, essa questão própria, como o Níger colocou aqui de alguma maneira, da subjetividade. Não é? O que comanda hoje? Por exemplo, não somente a igreja, as instituições de uma forma em geral. É questão de subjetividade. Tudo ficou subjetivo. A palavra do Papa... Relativo. A palavra do Papa foi uma palavra que relativizou. Ele não falou, a igreja aceita o homossexual. Ele disse o seguinte, se um homossexual procurar a Jesus,
Quem sou o discurso eu que pra julgar? agrada. É o discurso que agrada. Não, mas não é, Cada gente. um- As pessoas também, o que acontece? A gente tem a questão da mídia, a gente não pode esquecer isso. Então o cara falou assim, ué, se um cara desse quiser procurar Jesus, como é que nós vamos dizer para esse cara que ele não pode, né? Então, ele pode ter dado uma conotação de mudança, ele pode ter uma conotação de transformação, mas puxou exatamente para um lado dizendo que ele apoia. Mas quando na Argentina ele era o cardeal e teve a reunião dos bispos da Foi Argentina contra lá, para né? definir... Não, ele foi a favor? favor. Ele Foi foi a favor do casamento homossexual. Ah, lá ele foi. Só que aí, como o contexto geral ele foi derrotado, ele, claro, se subordinou. Então, assim, é uma questão da opinião dele, é um direito dele, ele fala o que ele quiser. O que eu volto a dizer é o seguinte, só não me venham falar que é um movimento cristão, porque aí, pra mim, não vale nada. Isso exatamente, pastor César, mostra a realidade que nós estamos vivendo de modernização. Essa modernização está intimamente atrelada à ideia do subjetivo. E o subjetivo é um dos característicos pós-modernos. Você não trabalha mais com o objetivo, com a verdade, diríamos assim, absoluta. O que é modernização, não é? que veio em substituição à Idade das Trevas, não é? Diríamos assim, na Idade Média? O que a modernização trouxe? Trouxe uma iluminação dizendo que o homem tem uma razão, esse homem, aquilo que não pode passar pelo crivo da razão humana, da razão do homem, tem que ser descartada. Então eles trabalhavam com uma objetividade, só que essa objetividade se perdeu com o tempo, porque ela não subsiste, ela não suporta, ela não aguenta. E essa objetividade, melhor dizendo, dá lugar ao quê? A subjetividade. Aí que vem o nosso grande problema. O Papa, ele foi subjetivo. Aí que vem a questão da modernização que me assusta. A igreja, por exemplo, não pode abrir mão do discurso, da pregação bíblica objetiva Céu em função de uma subjetividade. Não tem conversa, é céu Não ou tem, inferno, meu não tem amigão. meio termo. Você, por exemplo, quantas vezes foi usada a Bíblia na Jornada Mundial da Juventude? Nos discursos que foram feitos, uma ou outra menção pastor Níger aqui ou colocou, acolá. não teve isso? O que prevaleceu? A subjetividade. Agora, é claro, alguns princípios foram apresentados ali. Por exemplo, a igreja precisa estar no meio do povo. Mas Jesus falava isso. Aliás, Jesus não falava isso. Jesus vivia isso, as Jesus posições... fazia isso. O Papa fala, é aplaudido. Jesus falou e foi crucificado. Então, a igreja hoje, na verdade, ela precisa andar no meio do povo. Ela precisa pensar o seguinte: nós não vivemos no império do subjetivismo, mesmo vivendo em meio ao subjetivismo. Nós temos verdades. Por exemplo, homossexualismo é pecado. Acabou, não tem assunto. Não tem discussão, meu amigo. Então quer dizer que se um homossexual for para a sua igreja e começar a frequentar, você vai dizer para não frequentar porque ele vai para o inferno. É outra situação, Claro não que estou não, dizendo isso. Não estou dizendo Não isso. vai Eu rejeitá-lo. estou dizendo que a prática irremediável, a prática do camarada do homossexualismo, a Bíblia fala que é pecado. Deus criou macho e fêmea, e isso não se pode discutir. Não, a gente pode dar um jeitinho para aceitar, porque a gente vive nesse império do relativismo, E esse é um dado. do subjetivismo. Subjetivismo, o Pedrão pode pensar de uma maneira, o Humberto pode pensar de outra, o Níger de outra, eu posso pensar de outra maneira, e somos todos irmãos. E a Bíblia não está nem aí para subjetivismo, né? Ela tem os princípios dela, não quer isso? Seria isso? Sem Exatamente. dúvida. E aí é que entra a minha crítica a uma palavra como essa, porque ele teve a oportunidade de se posicionar, de colocar. E a igreja não pode se acovardar, porque, como disse Jesus, quando ela se acovarda, ela deixa de ser o sal da terra, ela deixa de ser a luz do mundo. E é esse o pecado que muitas vezes a modernização traz. Mas, Humberto, sabe qual é o grande problema da igreja? Um dos grandes problemas da igreja, da pós-modernidade, que ela não está se importando em pregar o evangelho. Sim. Ela está se preocupando em ter pessoas. Agradar. É ter Sim. pessoas, é agradar. Sim. Custe o que É a custar. estratégia Abra do mão do que marketing. precisar. Se a Eu igreja se quero mantiver gente. objetiva na pregação do evangelho, sabe o que o pessoal quer? Muita gente vai embora. Vai embora, é? Muita gente vai embora, mas é óbvio que vai embora. Mas você vê, o sujeito é católico, mas ele não aceita, por exemplo, a ordem determinada pelo catolicismo contra a contracepção. Então, ele adapta do jeito dele. E o que está acontecendo na igreja evangélica? O camarada é cristão, evangélico, ele vai na igreja, mas ele lê horóscopo. Mas é essa a minha colocação. Ele vai embora, mas espera aí.
Será que ele algum dia esteve? Sim, mas que vá, ué. Mas que vá, nesse sentido que vá. Será que algum dia esteve? Porque a questão é essa. A pessoa, se eu pregar a verdade, as pessoas sairão da igreja. O problema é, mas nesse sentido em que que igreja vá, elas estavam? Mas olha só, sabe o que acontece? A gente hoje, na era da superficialidade, a gente se contenta com um conhecimento básico. Eu duvido que aqui, qualquer um dos senhores presentes aqui, saibam usar 15% da potencialidade dos seus smartphones. Entendeu? De todos os recursos que ele lhe apresenta. Controle remoto, você tem uma televisão que não sei o que não sei o que lá, que não sei o que lá. Você sabe onde é que liga, muda o canal, muda não sei o que, uma ou outra coisa, função. Mas em compensação, sei tudo de máquina de datilografia, doutor. Bom tempo também. Espécie de extinção, né, amigo? Não tem mais. Mas então, essa questão dessa superficialidade, isso veio e adentrou os portões da igreja. Então as pessoas não têm mais. A Bíblia hoje não é mais um manual de regra e conduta. É mais um amuleto que o cara usa para poder, como o cara bota o negócio de São Jorge no carro, o cara bota a Bíblia no painel para ver se o ladrão tem misericórdia e não rouba o carro dele. Então as pessoas não se debruçam na palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus como deveria. E aí ficam suscetíveis àquilo, porque eu já vi pessoas dizendo assim, não, na minha Bíblia, pode... Eu falei, que papo é esse de sua Bíblia? Na minha Bíblia, olha que ponto chega a modernização. 11h29, nós vamos ao intervalo. Que timaço hoje aqui. Pastor Pedrão, pastor Níger Martins, pastor Davi Baeta, pastor Humberto Rodrigues estão dando a opinião deles aqui. E qual é a sua opinião? A modernidade da igreja, a modernização da igreja, estaria afetando princípios do evangelho? O que é que você acha? facebook.com/melodia97, o Twitter, @Rádio Melodia e o 33250097. Muitas perguntas aqui e já vamos a elas. Agora eu gostaria de deixar para o bloco seguinte, o bloco seguinte, a questão aqui. Muitas se ouve dizer assim, mas a igreja tem que se adaptar aos tempos modernos, o que servia para ontem não serve para hoje. Como é que é isso? A igreja tem que se adaptar à sociedade moderna? Ou a sociedade moderna tem que se adaptar à igreja? Hein? Guarde para daqui a pouco. Intervalo, a gente volta já. Melodia, aí você, que é muito mais importante. Bom dia. Estamos apresentando Debate Melodia. Faltando 27 minutos para o meio-dia, onde quer que você esteja, o abraço da Melodia, facebook.com/melodia97, Twitter, @Rádio Melodia e o 33250097. O que é que você acha? A modernização da igreja está afetando os princípios do evangelho? Conosco hoje, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, pastor Níger Martins, Igreja Nova Vida Cascadura, pastor Davi Baeta, Igreja Batista Moça Bonita Padre Miguel, e pastor Humberto Rodrigues, Igreja Nova Vida, Ilha do Governador. Já no ar, a pergunta que você manda para nós. Agora deixei no intervalo aqui essa questão, a igreja tem que se modernizar, não pode ser assim, antigamente, o que serve para antigamente é agora, a igreja tem que se atualizar. Como é que é isso? Atualizar a igreja, modernizar, o que servia no passado não serve para o presente. Quer dizer, o princípio bíblico, ele se altera, a sociedade moderniza a Bíblia. Como é que é isso, pastor Níger? Pastor Davi, pastor Humberto, pastor Pedrão? Como é que é isso aí? A questão modernidade, no sentido tecnológico, não há nada de mal. Modernidade, até na questão de usos e costumes, também é um processo natural e inevitável, inexorável. Né? Os costumes que tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não são os mesmos, não podem ser os mesmos de hoje. A modernidade, com relação à mudança de princípios cristãos e relativização da palavra de Deus e seus princípios, aí é lamentável e completamente inadequado. Agora, quando fala-se de costume, também não se corre o risco de costumes estarem promiscuídos hoje e de repente... Se eles atacarem os princípios. Por exemplo, que eu vou especificamente, você ano passado, uma mulher não ia de bermuda à igreja. Ir de bermuda a uma igreja evangélica é modernidade, é costume, falta de educação. Dependendo da bermuda, é falta de educação e falta de bom senso, dependendo da bermuda. Deixa eu me dar um exemplo aqui que eu acho que talvez seja interessante. Quando o irmão falou da mulher, era justamente isso que eu ia trazer aqui para nós aqui. Um exemplo de modernidade que faz parte de um movimento social e que eu acho que a igreja abraçou e que ainda há muito tabu nisso. Que é o só papel da mulher. Aqui o seguinte, mulher e homem também, que a garotada não é de bermuda no culto, quer dizer, isso é modernidade ou é o que é isso? É o papel da mulher dentro da igreja. Mas do homem também, de bermuda? Como é que no culto? Sim, não. O irmão está falando uma coisa, eu estou puxando um outro assunto aqui. Me perdoe, até porque você é o mediador do debate e a gente deveria seguir. Vamos nessa. Mas o que eu digo é o seguinte, a mulher na liderança da igreja. Isso é uma coisa que, para muitos, ainda é um tabu.
Ainda é uma dificuldade. E parte também, o movimento não começou, vamos lá atrás em Jesus, mas o movimento não começou da igreja. A mulher ainda hoje tem severas dificuldades para crescer, ser reconhecida a sua liderança dentro da igreja. Ainda há muito tabu dentro disso, dentro da igreja. Na sociedade, nós também temos esse tabu, até porque pesquisas mostram que as mulheres, exercendo a mesma função dos homens, não recebem o mesmo salário que os homens. Ou seja, o reconhecimento, uma sociedade ainda muito machista, muito da figura Mas do homem à a Bíblia não é frente. muito machista, não? Ela é feminista, a Bíblia? Bom, aí Ela foi escrita numa cultura, uma cultura oriental. Agora, o que acontece? A gente precisa entender que nessa questão, volto a dizer, modernização e contextualização. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, os valores dela são inegociáveis. Então, as pessoas confundem a palavra de Deus com estratégia. A igreja é um organismo vivo que precisa de organização. Então não é um negócio que funciona de qualquer jeito. Tem que ter uma organização, controle, método, Até etc. para a estratégia teria que ter, então, critério, é isso? Com certeza. Agora, a igreja precisa estar antenada nessa contextualização. Então, o que acontece? Quando eu era criança, a pessoa fala assim, não, tem que enfiar a Bíblia na cabeça, só a Bíblia. E aí o cara vai lá, então vamos estudar agora o livro de Filipenses aqui na escola bíblica dominical. Filipenses, para não sei o quê. Aí a mulher está frequentando e fala assim, cara, meu filho está fumando maconha. E aí, como é que eu faço com isso? Então, se esse cara não pegar a palavra de Deus, do que Paulo disse em Filipenses, e aplicar a vida e a necessidade das pessoas, então esse é uma grande crise. Então, a palavra de Deus, ela liberta, ela ajuda, mas a pessoa precisa estar atenta a um olhar à sociedade. Acho que foi Moody ou foi Spurgeon que disse que o pregador precisa estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ou seja, atualizado, ele precisa estar antenado com todas as coisas que acontecem ao seu redor. Então, não podemos ser indiferentes. Agora, as questões dos valores da palavra de Deus, como disse o pastor Davi Baeta, a questão homossexualismo é pecado, mentira, é pecado, não sei o que é pecado. Então são valores inegociáveis. Foi pecado e será pecado, é isso? Sempre. Então o que acontece é que as pessoas hoje pegam e tentam passar panos quentes sobre a questão do pecado. Então, por exemplo assim, igrejas hoje, poucas igrejas colocam pessoas em disciplina por determinadas ações, erros ou qualquer coisa que seja uma mentira, que seja uma difamação, uma fofoca, um adultério. Então existe essa questão da preservação da pessoa. Então, essa questão desse posicionamento, desses valores, que não podem ser, em hipótese alguma, negociados. Então, se eu vou usar um data show, se eu vou colocar um som melhor, se eu vou colocar uma televisão de plasma para transmitir o culto, isso são coisas que são adicionais, são coisas que irão ajudar a proclamação do Evangelho. Agora, essa preocupação dos exageros que vão existir sempre, por quê? O cristianismo brasileiro é um sincretismo do catolicismo. Então, católicos se converteram, se tornaram cristãos. Então, o crente que entra à igreja, ele entra com a cabeça meritória. Então, se eu fizer coisas boas, receberei coisas boas. Se eu fizer coisas ruins, receberei coisas ruins. Tanto acontece uma tragédia e fala, meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Então, a questão da graça de Deus, a soberania de Deus, são coisas que são secundárias. Negociáveis. Agora, Pedrão, só talvez voltando à pergunta do César, a pergunta inicial, né? A questão da modernização da igreja. Hoje, a igreja tem que se adaptar ao mundo atual, não pode andar para trás. Mas... Isso, na verdade, esse é um fato. A modernização quanto aos aspectos formais. Por exemplo, eu fui de um tempo que o camarada chegava no púlpito e dizia, senhores, meu sermão hoje versa sobre o seguinte tema, a batosférica expressão da doutrina soteriológica. Que troço é esse? Meu amigo, que negócio é esse? Eu acho que quem está me ouvindo Será aí... aquele que falou, sabia? Aliás, eu acho que nem eu lembro o que significa isso. Nem o cara que falou sabe um negócio desse. E o camarada saiu lá, saiu uma meia dúzia lá vibrando. Rapaz, o homem prega. Foi bonita, mas não entendi nada. Mas que falou bonito, falou, né? Agora, que é muito mais fácil você chegar e falar, olha, minha palavra hoje... versa sobre o tema a mais profunda expressão da doutrina da salvação. É muito mais fácil. Hoje você fala, por exemplo, no púlpito conversacional. Você não vê um discurso vazio. Antigamente você tinha um discurso vazio, por exemplo, da televisão com os ouvintes, só trazia informação. Hoje você vê interatividade nos jornais. O pessoal está entre o povo, usando a linguagem do povo, conversando com o povo e influenciando o povo. Então, eu penso que no tocante ao aspecto formal, não é, a gente precisa modernizar.
Isso não tem aspecto nenhum, não tem problema nenhum. Agora, quanto às verdades absolutas, elas são realmente inegociáveis. 11h41, o Anônimo diz assim: eu gostaria de saber se pagode gospel, funk gospel são coisas que vieram com a modernização da igreja e por isso devem ser aceitas. Pagode gospel, essa cópia que tem, ele quer saber isso. Porque uma coisa é você modernizar, outra coisa é o mundo faz, você faz depois. É o que ele quer dizer. Esse pagode gospel, funk gospel, apaga a luz que agora é um dançante, isso é modernidade ou é violação de princípio? Rapidinho, que eu dou muita acho que existe a questão do ritmo, né? O funk já tem uma história diferente até do pagode, né? Agora, essa questão qual que você prefere dessa busca, eu nenhum dos dois particularmente, entendeu? Não curto e não curto mesmo, mas nesse aspecto dessa modernização é que a pessoa precisa entender que Jesus não precisou disso para poder atrair as pessoas. Então ele não precisou se fazer de coisa para poder puxar a atenção. Então as pessoas se perdem. Então música é música. Música é música. Então música clássica, música erudita, um pagode, um samba. Agora, a pessoa precisa ter limite, porque o problema, querido, na minha visão, não está tão somente no ritmo, mas está nas letras. Você cantava uma música de uma grande banda gospel brasileira, de renome nacional, que era uma oração espírita Caritas. Então ela não falava o nome de Deus, chamava de luz, chamava de sol, e depois o autor confessou que ele achou a letra bonita, era um poema, e colocou e cantou. Cantavam nas igrejas, cantavam no... Então, esse é o cuidado, porque o diabo é astuto. O funk, ele é notório, você já vai com olhos mais atenciosos. Agora, às vezes o cara bota uma letra totalmente enrolada numa música melódica e você acha que é uma coisa maravilhosa e está vendido. E completa aí também, pastor Nígia, aqui junto com isso, da Marli Felipe, de Itaguaí, obrigado. Hoje em dia, algumas igrejas estão permitindo que os membros usem piercing, façam tatuagem. Faz um pacote aí, tatuagem, piercing, pagode. Aliás, qual é a sua preferência, pagode ou funk? Tá ruim nos dois aí. A questão é o seguinte, mas o que me preocupa, e aí me preocupa, tá? Quando você fala logo em pagode, há uma rejeição imediata, por uma questão de tradição. Agora, me vale muito a questão da intenção. Né? Qual é a real intenção que está por trás disso? A intenção é realmente uma evangelização? Ou a intenção é virar um lugar onde as pessoas vão para arrumar a namorada, para pegar alguém, e aí virou uma pegação cristã? Me preocupa muito a questão da real intenção que está por trás disso. É realmente algo para evangelizar, para crescimento do reino de Deus, para atingir... o movimento Surfistas para Cristo, por exemplo, que atingiu inúmeros surfistas. É algo que é benéfico aos atletas de Cristo, a vários desses movimentos. Agora a questão é, na essência deles, né, desses gospels e vai por aí afora, qual é o real anseio ali de quem está produzindo e de quem vai àquele lugar? Porque em alguns casos que eu conheço, os jovens que estavam indo com outras intenções. Não era exatamente nem de evangelizar, nem de buscar Deus. 11h44 do Japão. Meu querido pastor Douglas de Castro, boa noite para você aí, da Missão Apoio Hiroshima, do bairro Akitakata, Hiroshima, Japão. Cezão, bom dia. Sou ouvinte assíduo nas madrugadas aqui em Hiroshima. Tenho aprendido muito com vocês. Outro dia pensei que era uma outra bomba caindo por aqui, mas não, era o debate Melodia com o Cezão na direção e o pastor Manassés Brito no microfone. Um abraço. Prazer, pastor Douglas de Castro. Um abraço a todos os japoneses aí em nome da rádio aqui. Obrigado por ter participado. Já foi falado aqui, Rodrigo, a sua participação, Assembleia de Deus, Ministério Vila Moretti, em Bangu. Funk na igreja, funk gospel, certo? Já foi respondido aqui. Obrigado. Dorcas Prazeres, tudo bem? Da Assembleia de Deus, Parque 35, Guaíba, Rio Grande do Sul. Pai do Senhor, a grande questão é saber o que modernizar. A igreja, em que sentido ela deseja se modernizar? O que tem observado que modernizar é trazer o mundo para dentro da igreja. É fazer vista grossa para o pecado, o que é pecado, e não existe outra definição. Ser luz e sal na terra é que é obediência e viver a palavra. Obrigado, querido, abraço para você. Cristina, tudo bem? Do Campinho, bom dia. Visão... aqui, essa pergunta é boa. Do Ministério Maravilha de Deus. A visão celular faz parte da modernização ou é uma heresia? Na minha ótica, uma coisa não tem a ver com a outra. A nada questão de modernização através da visão celular. Tem nada a ver?
Isso são situações, como já foi dito aqui, de modelo de igreja, que não tem a ver com a questão de uma modernização, até porque se a gente vai falar de visão celular, e eu não Agora, tenho... quer perguntar não é do modelo, só aquelas práticas de aqueles Exatamente. ocultistas que tem do celular e tal. Mas aí não precisa de visão celular para ter isso dentro da igreja, porque tem muita igreja que não tem visão celular e que é uma macumba gospel da igreja. Tem um livro chamado Segunda Reforma que diz que nós voltamos a reunir em templos pagãos, que as igrejas se reuniam em grupos pequenos. Se for pegar por esse lado, as igrejas, no início do cristianismo, elas eram celulares. Elas se reuniam nas casas porque eram proibidas. Por que não dizer congregação, como as igrejas têm congregação? É uma questão de apelido. Congregação, célula, juntamento, filial, ágora, eclesia. Então aí é questão de terminologia. Agora, era essa coisa. Agora, a estratégia humana, eu trabalhei com vendas. Essa questão do G12, isso aí não é guardado as devidas proporções, marketing de rede. Então você traz um amigo, que traz um amigo, que traz um amigo, que traz um amigo, e você vai fazendo o que é chamado crescimento explosivo de igreja. O que eu tenho visto, e sou um pesquisador módico de igreja, não sou mestre, o que eu vejo é que igrejas crescem no regime celular na mesma velocidade que crescem, depois decrescem. Porque é imposto, é uma coisa que torna-se uma coisa mais pessoal do que espiritual. Então você tem que crescer, tem que multiplicar, você precisa isso, pá. E o cara chega uma hora que o cara chega à exaustão, se aborrece, zanga com Deus, com a igreja, com o pastor, sai e depois a semente plantada ele vai procurar um lugar. O que me preocupa é a questão do que vem no bojo. Não estou dizendo que todas as igrejas que têm modelo celular façam isso. Não estou afirmando isso. Não, agora, mas aquela cultura inicial, mas não é a cultura inicial vinha com algumas coisinhas bem complicadas. Perdoar, fazer regressão, tá lá no contexto. Lá. Todas fazem, não estou dizendo isso. Mas é unção de órgãos sexuais, perdoar até a Deus. Aí tem um montão. Todos fazem? Não estou dizendo isso. Mas que estava num contexto, estava. Então aí está problemático. Olha aqui o Adelson, tudo bem, Adelson? Assembleia de Deus, Cachoeiro de Itapemirim. Um abraço, a paz do Senhor. A modernização é preciso, no entanto, que seja dentro da Bíblia, não fugindo dos princípios. Tá claro aqui, obrigado pela sua participação. Eliane, tudo bem, Eliane? Gosto do debate, mas não posso assisti-lo sempre por causa dos meus horários. Deus abençoe. Tomara que você possa assistir aqui para frente. De Carangola, Minas, da Eliana, André, tudo bem? Na minha opinião, a modernidade na igreja é sadia, enquanto couber dentro da palavra de Deus. Afinal, a dinâmica do nosso Deus transcende a modernidade, presente e futuro. Um abração a todos, para você também. Obrigado. Bispo Luiz Tamburro, desde que não se fira a doutrina bíblica, está em Bacaxá, tudo bem, pessoal da região dos lagos? Um abraço. Haja muito... Não pode haver prejuízo da pregação do evangelho. Um abraço para você, obrigado. Xavier, tudo bem? Isso aqui não tem nada a ver, negócio de casar, a moça quer... Como é que é? Que a moça está grávida, se juntou com ela e eu, em cruz credo. José Campos Neto, esse programa é autêntico em defesa da fé e das escrituras. Pena que dura uma hora só. Um abraço para você, obrigado. Joei Mirra, um abraço. A paz do Senhor Jesus, quem quiser se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo do mundo. É simples, hoje em dia está cheio de pastor na mídia amigo do mundo. E aí, está vindo lá de Volta Redonda. Tem isso? Tem isso, mas também tem que não está na mídia. Eu acho que às vezes tem um estereótipo com esse negócio da mídia também. Porque também tem o que não está na mídia e está no mundo. Então aí depende do coração de cada um, né? É verdade. É mesmo, é? Olha aqui, a Juliana Santos, tudo bem, Juliana? Para mim, há dois tipos de modernização. Modernização da igreja que não tem benefício nenhum para nós, que somos cristãos, pois práticas do começo do cristianismo estão sendo deixadas de lado. O mundo está entrando na igreja. Hoje em dia faz tanta coisa para adaptar a igreja nos tempos atuais, está pregando menos a salvação. Já a modernização tecnológica é uma coisa boa e tal. Por que não se fala mais de volta de Jesus, pecado? Essas coisas viraram obsoletas? E não somente isso, César, não somente isso. O grande problema da pregação hoje é a ênfase, que também é uma ênfase europeia, norte-americana, é o Cristo fora da cruz. É o Cristo do pensamento positivo. Não é? Necessariamente eu não preciso falar da crucificação, da morte, céu, inferno. Eu tenho que falar, sim, do viver positivo, do trabalho dele na minha mente, de adquirir novas crenças em relação a ele. É mais uma pregação, usando um termo que eu gostava tanto quando nós éramos debatedores, os dois, né? Uma pregação de psicologização do que uma pregação realmente da salvação. E isso precisa ser revisto. Deus queira que isso não invada o Brasil. A pregação moderna estaria difundindo mais o otimismo cristão do que a fé?
Vamos separar o que é, às vezes, uma pregação de alento, uma pregação pastoral, né? E as pessoas hoje utilizam isso como uma pregação de autoajuda, ou motivacional, ou qualquer coisa que o valha. É uma diferença, então, né? Sim, desde a década talvez de 40, 50 e mais em 60, por exemplo, a renúncia deixou de ser pregada. O evangelho é renúncia. É você abrir mão das coisas velhas se tornar uma nova criatura. Então, o que acontece hoje na igreja atual é que eu sinto que as pessoas vão ouvir a palavra, mas a transformação, se eu fosse definir hoje a igreja evangélica, né, abusando um pouco da coisa, ele diz assim, quem quer ir pro... Eu prego às vezes, eu falo assim, quem quer ir para o inferno aqui, levanta a mão. Aí ninguém levanta. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levanta. Então, a pregação evangelística, eu falo assim, pastor, já encerrou, todo mundo aqui entregou a vida a Jesus e tal. Então, quando a pessoa vai, você vai para o inferno, você vai, levanta sua mão, tem que ser pecador, senão aí o cara levanta a mão, mas ele não muda. Então a igreja, ela quer ser justificada, mas não passa pela regeneração, dessa transformação. O cara quer andar com Jesus, mas não quer largar a mão do mundo. Aí foi como o Papa Francisco, numa entrevista aí, falou que a mulher frequentava uma igreja, não sei o que, no pastor, mas tinha que um santo guardado no armário. Isso foi uma palavra dele, que ele disse lá, e vamos dizer que estamos acreditando daquilo que foi falado. Então, que a pessoa não tinha um sacerdote lá, católico, a pessoa ia se alimentar com um pastor, mas mantinha a sua tradição. Então, essa regeneração, esse novo nascimento, é só o poder do Espírito Santo que pode gerar na pessoa. Ô Pedro, mas tem mais do que isso. A sua palavra é muito boa, mas só me permita acrescentar o seguinte. O nosso público hoje, o que resume um pouco do nosso público de hoje é o seguinte: satisfação garantida, o meu dinheiro de volta. Então, mas alguém devolve dinheiro na igreja? Eu tenho que pregar alguma coisa que satisfaça os desejos imediatos da minha congregação. Olha aqui, o Nilson Cris. Esse é o grande problema. O Nilson Cris não está mole, não. Olha aqui, diz o seguinte: creio que não temos uma igreja nos dias atuais. O cristianismo bíblico foi extinto. Ele já está desiludido. Claro que a igreja existe, a igreja sempre existirá. A igreja, se você pega lá Apocalipse, quando fala sobre a visão do Cristo glorificado, ele fala que a igreja está na mão dele. E aí depois vem as 7 cartas, é paulada na igreja o tempo todo. Mas a igreja continua sendo a igreja de Cristo. O Zé Campos Neto também não está mole, não. Olha, que a modernidade está levando as pessoas para o inferno. A gente tem que ter um cuidado com essa questão dessa colocação do nosso outro amado, respeitosamente falando. Por quê? Porque um dos princípios da pós-modernidade é tirar toda a credibilidade das instituições. Você anula as instituições. E as instituições são fundamentais para a sociedade. A família é fundamental, a igreja é fundamental, o governo é fundamental. Agora, é com todos os defeitos que tem, mas as instituições são fundamentais. A Débora Casartelli, da praia de Itaparica, Espírito Santo, as pessoas confundem modernização com liberação e aproveitam para mundanizar a igreja de Cristo. Tenho certeza que se fosse hoje em dia, Cristo usaria os recursos atuais, tudo bem. Agora, o que é que vocês acham? Se pregar o evangelho com rigidez, como ele é, caminho estreito, porta apertada, renúncia pessoal, negar-se a si mesmo, você acha que teria 35 milhões de evangélicos no Brasil? Eu acho que tem que pregar, César. Eu acho que tem que pregar. Mas teria 35 tem que pregar, milhões. a gente não, tem que pregar, mas pregando. teria 35 milhões de evangélicos? Ou muita gente está aí por causa da modernidade, a palavra agradável? Mas questão tem de Jesus, 35 milhões de evangélicos? Não dizem evangélico? Ô César, olha só, existe uma pesquisa que diz que as pessoas, por exemplo, deixaram também o catolicismo e migraram para o povo evangélico porque queriam ter a presença de um sacerdote no dia a dia de sua vida. Então, alguém que pudesse se aconselhar na hora de um casamento, alguém que pudesse procurar numa dificuldade de um filho. Então, eu acho que existe, sim, muitas igrejas que pregam a verdadeira palavra do evangelho. Aqui, por exemplo, assim, eu coloco a minha mão no fogo pelos pastores que estão nessa mesa aqui. Por exemplo, assim, quer ouvir uma palavra que talvez não seja do seu agrado? Pode ir aqui na Avenida das Américas 7907, Avenida das Américas, CB Rio. Vai ser uma palavra que a maioria das vezes não será do seu agrado, porque para mim evangelho é confronto. Então é você olhar no espelho e dizer, cara, eu preciso mudar. Então essa é a pregação do evangelho. Eu entendo que a missão do pastor, porque o Brasil é um país cristão. Então é um cristianismo desvirtuado, não é um país muçulmano, budista. Então, todo mundo conhece Jesus e todo mundo gosta de Jesus. O bandista, o católico, todo mundo. Agora, o que eu entendo da minha função é de levar as pessoas para próximo de Deus e conhecer a verdade do evangelho e como eu devo viver esse evangelho. Como é que vocês veem isso? A questão de Jesus prega, diz assim, vos perseguirão, vos prenderão, vos matarão por amor de mim. E aí, na maioria dos programas que você vê, principalmente na televisão, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ficar empresário, vai ficar rico, não sei o quê. No confronto do que Jesus ensinou com o que a gente ouve na televisão,
Qual é o modernismo, qual é o real aí? Tem muita gente confusa. O que o apóstolo aí. Paulo é isso? fala em Coríntios sobre a verdadeira profecia? A verdadeira profecia, ela cumpre uma regra de 3. Ela tem que exortar, consolar e edificar. Veja que na mensagem há exortação, há aquilo que a pessoa não quer ouvir, há o confronto, há a espada, mas também há o consolo. Então a gente tem que ter cuidado com os extremos, porque a palavra de Deus, exatamente, ela vai trazer um incômodo, mas ela também consola, porque a profecia ela faz isso, ela tem essa capacidade sobrenatural de dar pancada e ao mesmo tempo passar o mercúrio. E trazer paz, exatamente, porque até pela própria pancada. Maria José Jesus, Miguel Couto, a paz a todos. Se nas repartições jurídicas temos um padrão a ser mantido, por exemplo, como nas vestimentas, por que nas igrejas se abriu mão, cada um vai como quer? Mas A mulher, aqui é uma mulher. A radicalização do discurso é que é complicada. Quando a gente radicaliza o discurso para qualquer lado, aí é que é o problema. Quando a gente radicaliza o discurso para a modernidade, todo mundo de qualquer jeito, vamos fazer o culto de qualquer jeito, aqui todo mundo pode vir da forma que quiser, do jeito que... Aí é que é o problema da radicalização, da modernidade. A modernidade ela é benéfica para a igreja quando ela traz um crescimento, quando ela traz uma mudança naquilo que era simplesmente costumes de uma época e que vai se mudar. Como já foi dito aqui na mesa, os costumes, com determinados cuidados, eles vão ser alterados. Como nós já falamos, por exemplo, de bateria dentro da igreja, como já falamos dessas circunstâncias. É essa modernidade que nós estamos falando, que é benéfica para a pregação do evangelho. Nós estamos em cima da hora, mas tem muita pergunta aqui em relação ao tablet e tudo mais. Porque será que a pessoa, de modo geral, estaria idolatrando o objeto, livro, Bíblia? Tá aqui, olha. Bom dia, queridos. A Fátima Barbieri. E é presbiteriana do Brasil. Já não é igreja popular, não. A igreja centenária, Jardim Primavera. Eu visitei uma igreja evangélica no bairro Jardim Primavera e o pastor não usa a Bíblia. Ele usa um tablet. E a maioria dos irmãos já aderiram a essa modernidade. A minha arma contra o inimigo é a Bíblia Sagrada. A deles é um moderno tablet. Querida, ela está Nígia, errando. você está com tablet aí, Nígia. Eu tô com notebook, mas tô com tablet também. Ela está errando no princípio básico. A palavra de Deus não é o livro, papel. Né? Aqui no Isso tablet é palavra de Deus. Pois é. No computador, querida, é palavra de Deus. A palavra de Deus não é o papel, não é a tinta. O tablet tem umas 100 Está bíblias ali. idolatrando o livro, o papel? Aí ela está confundindo. Olha, né? num tablet, o pastor Davi falou aqui, citou, num tablet ele carrega mais Bíblia do que alguém com o livro. Então tem mais poder, cara. Se uma só faz o diabo tremer. Eu tenho 16 16 gigas de livros no tablet. Ou seja, que não tem como carregar 16 gigas, são mais de 5 mil livros. Facilita a pregação da palavra. Esse é um exemplo do racionalismo. Vocês têm que se converter, então. Mas sabe o que acontece? Aí tem gente que acha e condena até a versão da Bíblia. Então tem gente que acha que a versão tem que ser a João, revista, corrigida, não sei o quê. Se você usa outra versão, já não é abençoada, é só aquela e às vezes não é a melhor exegese. Então isso é tradição, é César, cultura. Se eu uso o tablet, para o senhor uso. Se eu não uso, para o senhor não uso. De sorte que quem quer que eu use tablet ou não use tablet, nós somos do Senhor. Ela deu... É a adaptação bonita. E lembrá-la que durante muitos anos, muitos séculos, a Bíblia era passada de forma oral, porque nem escrita estava, e era a palavra de Deus. O que aconteceu na realidade é que ela deu tablets em vocês todos. Chegamos ao final, meu querido pastor Davi Baeta, como é bom lhe ver dinâmico, colocando em prol do Evangelho, de todos nós, os seus conhecimentos. Muito bom lhe ver. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Amém, querido. Eu não pude me privar, né, de vir nessa sexta-feira e estar com você aqui. Estava com saudade grande. Você é um grande amigo e prazer meu. Fiz isso, César. Na sua ausência, faço na presença. Eu agradeço muito o seu carinho, os seus telefonemas aí, irmão, nessa fase bem aguda aí da enfermidade. Você tem sido mostrado uma pessoa muito atenta, eu diria um pastor. É o pastor que nós precisamos. Não é tão moderno não, mas é um pastor. Mas um grande amigo. Tenho um carinho, tenho realmente uma admiração muito grande por você. Se me permitir, quero mandar um grande abraço, um grande beijo para o Wellington e a Aparecida. Eles estão em Bethel, no Connecticut. Ou como o pessoal fala lá, no Connecticut. Estão lá ligadinhos na melodia, ouvindo o debate. Que Deus abençoe
esse pessoal maravilhoso. E a PIB de Moça Bonita também manda um abraço para você e para todos os debatedores, todos os ouvintes. Obrigado, prazer revê-lo. Dê um abraço na igreja. Meu querido pastor Níger Martins, Igreja Nova Vida de Cascadura, prazer revê-lo. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, César, o prazer é meu. Papai do Céu abençoe a toda a família Melodia. Queria agradecer a presença da minha esposa hoje aqui, honrosamente acompanhado por ela. Mandar um abraço para todo o pessoal da família de Deus e o nosso telefone aí, 32 53 0150. Se quiser entrar lá no nosso site também, tem transmissão do culto ao vivo, tá moderno aí, nesse sentido tá moderno. Deus abençoe a todos. Prazer vê-lo. Pastor Humberto Rodrigues, prazer vê-lo. Um abraço no pessoal da Nova Vida da Ilha do Governador. Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor César. Nós agradecemos muito aí o abraço, o carinho de toda a Melodia aqui por nós lá, pela Nova Vida lá da Ilha do Governador. Mandar um grande abraço para nossa família ali no Moneró, pessoal da nossa igreja. Nós estaremos lá no próximo domingo. Um abraço a todos vocês. Eu me sinto muito amado e querido pela igreja. Deixar aqui um grande abraço também para minha irmã Mônica. Ela está aniversariando no próximo domingo, então um beijo especial para Mônica, minha irmã. Felicidades e que Deus dê muitos anos de vida a ela aí. Obrigado pelo carinho, pastor César, e que Deus possa abençoá-lo grandemente. Obrigado, Deus abençoe. Querido pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio, Barra da Tijuca, tá bombando lá. Eu gosto. Mas olha, convidar você para estar conosco, Avenida das Américas 7907. Se você quiser conhecer uma igreja contextualizada, que prega com seriedade a palavra de Deus, seja bem-vindo à Avenida das Américas 7907, dentro do Shopping Center Opemol, ao lado do Rio Design. Assista o culto online também, www.cbrio.com.br. Um abraço aqui ao Magno, ao Igor, que estão aqui acompanhando no Debate Melodia. Deus abençoe. Pesquisa do dia. Tá pensando o quê? Você acha que a modernização da igreja está afetando os princípios do evangelho? 14% dizendo que não e 86% dizendo que sim. Pessoal concordando com a mesa aí, obrigado a você que participou, a você que gostaria de participar, aos pastores que abrilhantaram o debate de hoje, a nossa equipe aqui, Luciane Severo, Gabriela Piras, Amanda Alves e Maria Mariá, e a você pela audiência. A Débora Lira segue no comando do Tarde Maior até às 16 horas, não é? E na segunda-feira, já com a volta do Eliel do Carmo, acabou a férias do garotão, já é moreninho, ainda vem das Bahamas pra cá, vai chegar tostadão aqui. A vinda do Papa gerou algum benefício para o mundo evangélico? É o tema de segunda-feira. A vinda do Papa gerou algum benefício para o mundo evangélico? Estará presente na mesa o cantor Azaf Borba participando do debate. A vinda do Papa gerou algum benefício para o mundo evangélico? É o tema de segunda-feira, já no comando do Eliel do Carmo, com o Azaf Borba. Obrigado a você pelo carinho, ao Edinho Lobo pelo apoio que tem dado aqui. E gostaria também de desejar a você um bom fim de semana e agradecer aqui a coordenação da rádio, agradecer a direção da rádio pela confiança em mim depositada de me permitir apresentar o debate na ausência do Eliel do Carmo nas suas férias, o que é uma tarefa das mais difíceis. E ele estará de volta na segunda-feira às 8 da manhã para a alegria de todos nós. Para terminar, lembrar você que cada dia mais que vivemos é um dia a menos que nos resta viver. Daí a sugestão que vivamos o dia de hoje na plenitude das suas potencialidades. Um abraço, muito obrigado, bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, pessoal, fiquem todos na paz, porque na paz nós vamos. Bye, bye, tchau. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.